Olá a todos, nesse vídeo nós vamos estar tratando um pouco sobre os estados de Bell. Os estados de Bell são simplesmente pares de qubits que de certa forma vão estar emaranhados e assim vão ter certas propriedades que vão ser aproveitadas em algoritmos como de teleporte quântico e também de criptografia quântica. Esses quatro estados podem ser representados com essa equação aqui. Nessa equação nós vamos ter que βxy esse ket beta xy, ele vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, ket 0y, mais menos 1 elevado a x de ket 1 não y. Dessa forma, variando os valores de x e y, você vai conseguir representar todos os quatro estados de Bell, que são esses aqui embaixo. Beta 00, beta 01, beta 10 e beta 11. Observando esses estados aqui, que também podem ser escritos dessa segunda forma que eu estou apresentando aqui embaixo, observando eles, dá para perceber uma propriedade interessante. O beta 00 e o beta 10, eles possuem de diferença entre eles uma mudança de fase aqui. Um é positivo, outro é negativo. Mas, se você reparar, quando você faz a medida do primeiro qubit, o segundo qubit também terá o mesmo valor que o primeiro. Então, se eu medir ket 0 aqui, eu vou ter ket 0 no segundo qubit. Se eu medir ket 1 no primeiro qubit, eu vou ter ket 1 no segundo qubit. Então, beta 00 e beta 10 têm essa característica. Já beta 01 e beta 11, quando eu meço, por exemplo, 0 no primeiro qubit, o segundo qubit vai ser o valor oposto. A mesma coisa, se, por exemplo, eu medir 1 aqui no beta 11, eu vou ter 0 no qubit seguinte. Então, essa é uma das propriedades bem interessantes que tem entre esses quatro estados, que vão ser aproveitadas, por exemplo, no algoritmo de teleporte e de criptografia quântica, como eu falei. Então, agora, como é que a gente pode estar fazendo para simular isso no nosso Q-Sharp, para poder verificar se realmente há essa igualdade entre as medidas quando eu estou tratando com os estados beta 00 e beta 10, ou essa diferença quando eu estou tratando do beta 01 e o beta 11. Então, o circuito que nós vamos estar trabalhando é esse aqui. Você tem como entrada dois qubits, o A e o B. O A vai passar por uma porta Hadamard, e aí eu vou ter uma CNOT, cujo A vai ser o controle, aplicando na porta, no qubit B. E aí eu vou ter um resultado, eu vou ter o resultado desse circuito, vou estar aferindo o qubit A e o qubit B, e vou estar comparando as medidas. Então, assim a gente vai poder verificar se, por exemplo, se eu colocar 0, 0, se a primeira medida aqui for 1, e então a segunda medida também tem que ser 1. Se for 0 aqui, a segunda medida também vai ser 0. Isso para beta 00. Então a gente vai estar verificando isso para cada um dos estados. Para fazer esses testes, eu tenho aqui o algoritmo. Eu fiz aqui a importação das bibliotecas que a gente vai precisar. Aqui tem a função set, que já mostrei nos vídeos anteriores. Essa função aqui vai estar invertendo o estado do qubit, colocando para o estado que eu quero. E aqui essa operação test Bell state, que vai fazer o teste para a gente do estado de Bell. Eu passo para ela um número de simulações que eu quero, que é um inteiro, e um valor inicial para o qubit A e um valor inicial para o qubit B. Ela não vai retornar nada para a gente, ela vai exibir na tela o resultado. Então eu crio aqui uma variável mutable, que eu vou estar alterando o valor dela durante o algoritmo, inicializada em 0, que vai verificar a quantidade de vezes que as medidas são iguais. Aqui eu aloco 2 qubits, que inicialmente vão estar em ket 0 cada um, e aqui eu faço um for. Esse for vai começar de 1 e vai até o número total de simulações que eu quero. Seta os 2 qubits para os valores iniciais. Então, aplica Hadamard no primeiro. A CNOT, usando o primeiro como controle, aplicada no segundo. Faça as medidas do primeiro qubit e do segundo qubit e faça a comparação. Se a medida do segundo ou do primeiro, se a medida dos dois forem iguais,
eu simplesmente incremento mais um aqui nessa variável. E depois de todas as simulações, eu vou aqui embaixo fazer printar a mensagem, convertendo o inteiro que eu estou calculando aqui para string usando a biblioteca convert aqui do Q#, ela vai converter para mim um inteiro para string, para eu poder concatenar aqui e exibir a quantidade de vezes que os dois estados medidos forem iguais. Aqui eu adicionei isso aqui para exibir as 10 primeiras medidas para a gente, para verificar o andamento dos passos das simulações, para a gente estar observando as medidas entre o qubit A e o qubit B. Eu fiz uma certa gambiarra aqui, porque não encontrei nada que converta o tipo result, que é o valor retornado em uma medida, para um string. Então eu tive que converter para booleano o tipo result. Então, quando der one, ele vai virar true, e quando for zero, ele vai virar false. Então, eu pego esse resultado, verdadeiro ou falso, e converto para string. Então, ele vai exibir aqui para mim verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, de acordo com as medidas aqui na simulação. Então, isso aqui vai ser o nosso algoritmo. Então, vamos testar aqui o beta 00. Para o beta 00, primeiro aqui, deixa eu estar rodando aqui o algoritmo. Deixa eu fazer. Eu criei esse Jupyter Notebook para estar facilitando. Ok, então agora aqui vamos testar o beta 00. Então a gente viu que no beta 00 a entrada vai ser 0 para o primeiro qubit, 0 para o segundo qubit, e eu coloquei 100 simulações para a gente poder estar executando. A gente sabe previamente que então o resultado do primeiro qubit na medida e do segundo qubit tem que ser iguais. Então vamos verificar isso aqui fazendo essa simulação. Olha só, o primeiro deu 1, o segundo também deu 1. O primeiro deu 0, o segundo também deu 0. E isso aqui vai ser para 100 simulações. Nota aqui que deu iguais as duas medidas para todas as 100 simulações que eu executei. Vamos agora verificar o beta 01. Para o beta 01 já ia ser diferente. O primeiro qubit, se for medido, por exemplo, aí, 0, eu vou ter no segundo qubit 1. Se for medido 1 no primeiro qubit, eu vou ter 0 no segundo qubit. Então, nenhuma das medidas das simulações, nenhum dos resultados das medidas vão ser iguais. Já para beta 01, desculpa, para beta 10, para beta 10 vai ter a mesma situação para o beta 00. Medir 1 no primeiro, vai ter 1 no segundo. Se eu medir 0 no primeiro, eu vou ter 0 no segundo. E vai ser sempre iguais para todas as simulações que eu fizer. E para o beta 11, como a gente já viu, vai dar diferente as medidas. Se der 0 no primeiro, vai dar verdadeiro no segundo. Se der verdadeiro no primeiro, vai dar falso no segundo, e nenhuma das simulações vai ser iguais. Isso aqui, esses são os 4 estados de Bell, que a gente vai estar revendo eles quando for falar de teleporte quântico.